Tem surgido várias denúncias sobre pessoas que vendem imóveis sem serem corretoras ou corretores, o que gera alguns problemas aos compradores. E nós vamos conversar agora com o Pedro Nogueira, do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, para alertar sobre isso. Se você é o tipo da pessoa que gosta de entrar nessa área sem ser corretor ou corretora, presta atenção, viu? Porque hoje ele veio aqui para o nosso programa para falar sobre esse assunto, né, Pedro? Exatamente. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Vanusa. Bom dia, telespectadores do jornal O Dia, né, da TV O Dia. Bom dia, News. E vai ser um prazer esclarecer um pouquinho sobre o assunto dessa ilegalidade no nosso mercado imobiliário. E Pedro, muitas pessoas, elas... meu amigo está vendendo um imóvel, eu vou ajudar a vender esse imóvel e, enfim, acaba de uma certa forma entrando numa área que, na verdade, a pessoa tem que ter cuidado. Existem corretores e corretoras que são profissionalizados e que se prepararam e estão no mercado para atuar como profissionais dessa área. Quem não é pode ter problemas. Exatamente. O mercado imobiliário, a compra e venda imobiliária, ela é muito vultuosa, né? E além do vulto financeiro, às vezes é a realização de um sonho. A pessoa inicia uma atividade profissional, casa, planeja-se para comprar o seu imóvel e pode ser vítima, né, de alguma falcatrua ou de alguma ilegalidade. E geralmente quem comete essa determinada ilegalidade são pessoas que não estão capacitadas, não são inscritas no Conselho de Corretores de Imóveis, e a gente recebe essas denúncias e obviamente a gente precisa do papel da imprensa, né? Eu tenho aqui que valorizar o papel da imprensa para a gente esclarecer para a sociedade, informar para a sociedade dessa situação. Porque o Conselho de Corretores de Imóveis é como o AB, é como o CRM, o Conselho de Medicina, o CREA. Vamos tomar como exemplo o CREA. Você vai construir sua casa. Você teria coragem de construir sua residência com um engenheiro que não tem, né, a inscrição no CREA, que não tem um diploma de engenharia? Você imagina, o compromisso que você teria que assumir com essa pessoa para fazer a sua residência e o risco que correria dessa residência desabar ou de ter algum compromisso, de algum comprometimento. Então, da mesma forma, o corretor de imóveis ele precisa passar por um curso, por uma especialização, por um curso técnico superior ou superior para poder exercer a profissão. Ele leva esse diploma ao conselho e lá ele se inscreve. Além disso, a gente faz uma consulta, né? Ele precisa apresentar as certidões, tanto negativas, tanto criminais, da Receita Federal, enfim, para poder ele se inscrever no conselho. E as denúncias, quando nós recebemos, às vezes o cliente não sabe que aquela pessoa não é corretora de imóveis. E a gente recebe a denúncia, abre a apuração, nossos fiscais apuram e identificamos que a pessoa não é inscrita em nosso conselho. Tem o CRES, ele não deixa de atuar. Obviamente a gente precisa proteger a sociedade dessas pessoas que querem exercer ilegalmente. É um crime exercer ilegalmente a profissão de corretor de imóveis, como qualquer outra, como a medicina também, a advocacia. E a gente leva, né, a gente tem um convênio com o Ministério Público e nossa apuração é inteiramente entregue ao Ministério Público e lá, obviamente, é processado judicialmente, criminalmente. Nossa, então vamos lá, vamos alertar as pessoas que estão aqui e você que não é corretor ou corretora, você que é corretor e corretora, obviamente sabe quais são aí os seus deveres e qual é o direito que você vai dar para aquele possível cliente, né? Mas quem não é, tem que ficar atento. Qual é o primeiro papel de quem vai consultar uma compra que pretende fazer ou até mesmo alugar? Seja, vamos falar de quem pretende comprar um imóvel. No que ele tem que ficar atento para que a gente fale dos corretores? A primeira situação é que ele pode consultar o site do Conselho de Corretores de Imóveis, e lá tem um link, consulta de corretores. A pessoa às vezes se identifica, né? Por exemplo, Pedro Nogueira, só basta colocar Pedro Nogueira, que é o meu nome, e a pessoa vai saber se ela está inscrita ou não em nosso conselho. E se está regular e ativa, né, a inscrição desse corretor de imóveis. Se não tiver, obviamente já acenda a luz vermelha, já não faça aquela transação com aquela pessoa, porque se o corretor de imóveis ele vive da profissão, né? Então a gente tem a expertise de conhecer do mercado, de saber como vender, de oferecer um produto que aquela realização daquele sonho se concretize, para depois a gente também realizar novamente, né, ou a indicação. E aquele que não é corretor, ele não vive da corretagem. Ele vai vender qualquer coisa, qualquer coisa. Ele está ali para enganar o cliente, para receber, muitas vezes, a maioria das denúncias é recebimento de valores indevidos, né, de uma entrada de forma indevida,
E aí você imagina, você vai realizar o seu sonho. Você tem um planejamento às vezes de 5, 10 anos para realizar aquele sonho da casa própria. E aquele sonho ser frustrado, então a gente tem esse papel. O Conselho de Corretores de Imóveis foi fundado em 1978, através de uma lei, né, são mais de 40 anos. A nossa profissão é regulamentada como a medicina, a fisioterapia, a engenharia. Eu sempre busco os outros exemplos para as pessoas poderem entender, né, da nossa profissão. E a Lei 6.530, aprovada no Congresso Nacional. E de lá para cá a gente vem evoluindo bastante. E a gente precisa trazer para a sociedade. Obviamente a gente regulamenta, né, e fiscaliza a profissão de corretor. Mas temos um papel maior, que é impedir que a sociedade seja vítima, né, de falsos corretores de imóveis ou até do próprio corretor em situações de ilegalidades. Eu queria que você explicasse para quem está em casa qual é o dever do corretor no momento que ele vai apresentar esse imóvel para o possível cliente e como é que o cliente tem que ficar esperto relacionado a isso. O que ele pode se dar mal? Por exemplo, ele não só vender algo que não existe, não só receber um dinheiro que amanhã ou depois ele corre o risco de não poder reclamar, de não poder buscar. O corretor, qual é o dever dele no momento que ele vai apresentar um imóvel para aquele cliente? Primeira situação, o corretor ele só pode vender imóveis devidamente regulares. Né, os lançamentos, a gente tem muitas denúncias de lançamento. A pessoa compra o imóvel na planta, se planeja para depois de 5 anos receber e aquele lançamento ele é frustrado, aquela construção. E acontece bastante. O que é o comprador de um imóvel na planta tem que observar? Primeiramente, se aquele empreendimento tem registro de incorporação, o RI, o famoso RI. O registro de incorporação é um documento do cartório concretizando que aquele empreendimento será devidamente finalizado. E a pessoa com aquele RI, ela pode sim adquirir. Corretor de imóveis não pode vender nenhum empreendimento sem um registro de incorporação. E imóveis, já é uma segurança. Já é uma segurança para o cliente. Inclusive, o corretor, ele pode ser, né, acionado judicialmente, assim como o próprio vendedor, o próprio comprador daquela transação. O corretor ele é copartícipe, né, da ilegalidade. E, obviamente, ele pode ser acionado judicialmente para ressarcir danos, eventuais danos que ele tenha causado, né, ou algum prejuízo naquela transação imobiliária. E o corretor ele está capacitado para esclarecer todas as dúvidas. Obviamente, o papel do corretor é intermediar, mas ele precisa esclarecer todas as dúvidas em relação àquela transação. Não só da compra e venda, como também da locação imobiliária, que a gente sabe que a locação ela ocorre expressivamente no mercado imobiliário. Só uma dúvida relacionada ao corretor. Ele vendeu o imóvel. A partir do momento que ele vendeu o imóvel, está tudo direitinho. Até o final, não digo até o final, mas até um certo tempo, o corretor ainda faz parte dessa história? Até o momento que é transferido o registro imobiliário para o comprador. Se ele vendeu o imóvel e aquele registro imobiliário não foi finalizado, ele precisa finalizar a transação imobiliária. No caso, se o cliente não receber esse imóvel, aí já traz problemas. Já traz problema. O corretor já vai responder com toda certeza, certo? E o nosso conselho está aqui para isso, para fiscalizar essa atuação do corretor de imóveis. E nessa atuação, a gente constatou que 90% das denúncias que recebemos no nosso conselho são de exercício ilegal da profissão. Quando vamos apurar, são pessoas que não são corretoras de imóveis e estão à disposição para poder, né, fazer a falcatrua no mercado imobiliário e prejudicar. Eu tenho uma curiosidade. Isso tem acontecido, essas denúncias, depois da tecnologia ou não? Sempre teve, certo? A gente sempre recebeu e agora a gente está procurando realmente esclarecer para a sociedade dessa atuação. Ano passado recebemos exatamente 45 denúncias envolvendo exercício ilegal, um número muito grande, em plena pandemia. Né? Em plena pandemia a gente chegou a receber 45 denúncias, todas levadas ao Ministério Público. Essas pessoas responderão criminalmente. É crime exercer a profissão de corretor de imóveis, de médico, de advogado, de engenheiro, sem a devida inscrição no conselho. Isso é óbvio. Você fala de inscrição e para quem pretende ser um corretor e uma corretora, ele vai ter que passar por todo um estudo, cursos, para daí então ele também não só atuar, mas ele também está regularizado. Regularizado. Junto ao conselho. O papel do conselho é receber o diploma, o curso técnico ou o curso superior. Existe o TTI, que é o curso técnico de transações imobiliárias, e o curso superior. Aqui em Teresina já temos cursos superiores para corretor imobiliário. O curso demora 1 ano e meio a 3 anos, né? O prazo geralmente é esse, e lá ele vai aprender sobre o registro imobiliário, sobre arquitetura, sobre engenharia,
Eu sempre trago como exemplo, né, um médico. A gente sabe que o médico vai comprar um terreno para construir uma clínica, ele faz aquela aquisição imobiliária, faz o seu projeto para construir na sua clínica e apresenta na prefeitura. Quando ele apresenta, não pode ser construída uma clínica naquela zona. A cidade não permite. E o corretor de imóveis sabe disso. Quando a transação é executada pelo corretor de imóveis, ele não permite que aquela transação seja feita. Ele indica outro imóvel, porque o plano diretor e ordenamento de Teresina é um, o plano de Parnaíba é outro, o de Pedro II é outro. E os corretores de imóveis, quando ele atua em determinada cidade, a primeira coisa que ele tem que fazer é conhecer o plano diretor. Você imagina, você vê o médico adquirir, ou qualquer outro profissional, né, o advogado, enfim, adquirir para construir o seu escritório, e não poder exercer, ter que vender depois daquele imóvel, frustrar ali o planejamento dele, apenas porque ele deixou de comprar com o corretor de imóveis. Aquela pessoa que compra diretamente do dono do imóvel, nesse caso, vai trazer algum problema? Não, obviamente a gente não existe nenhuma lei que impeça, né, mas... As responsabilidades é de quem está vendendo. De quem está vendendo. Então, o corretor de imóveis ele é responsável pelaquela venda, assim como o vendedor também é responsável. Então, ele precisa esclarecer todos os pontos, ele vai trazer essas situações para o comprador e tem várias situações que ocorrem. O corretor de imóveis ele tem que entender da contabilidade, da engenharia, da arquitetura, do direito, né, para ele ler a matrícula e saber se aquele imóvel está devidamente desembaraçado. Ele vai fazer o contrato de compra e venda também, para a segurança de ambas as partes. Então, é um conhecimento muito amplo. Eu digo da contabilidade porque quando você vende o imóvel, você precisa pagar o ganho de capital, que é um imposto devido para a União, de quando você comprou para quando você vendeu, aquele ganho de capital você precisa pagar. O corretor vai lhe alertar, né, para você procurar um contador, e muitas vezes até ele sabe fazer o cálculo, mas ele sempre, procure o seu contador de confiança para você fazer o seu ganho de capital. Então o corretor tem esse papel para o cliente não ter nenhuma dificuldade com a Receita Federal posteriormente. Então a gente sabe dessa situação, aprendemos isso no curso, no TTI, e quem está aí no mercado que não passou, né, pelo um curso, como um médico que não fez a medicina e às vezes exerce a profissão de médico, é um crime, né? Um crime grave contra a saúde pública. E o corretor de imóveis, o mercado imobiliário é um crime também muito grave e às vezes ele frustra o sonho de uma família que está iniciando a trajetória agora. Verdade. Pedro, só mais uma vez um alerta para quem está em casa. O que ele vai cobrar desse corretor no momento que ele for passar então esse serviço para o cliente? Ele tem que ter o que em mão? O comprador do imóvel, ele precisa primeiramente saber se aquela pessoa está inscrita no conselho. Certo. Então, ela já pede logo ali o registro, o corretor se identifica, ele sempre anda com a sua funcional. Pronto. E ele faz a sua identificação. E ali em diante, obviamente, é uma questão do corretor, ele usar da sua técnica de vendas e do seu conhecimento, né, porque a gente está sempre apresentando novos cursos, novas situações, para o corretor poder utilizar na compra e venda imobiliária da melhor forma possível. Tá bom. Pedro, muito obrigada por você ter vindo ao nosso programa, dar essas informações, esclarecer para a nossa população como é que é a questão da compra e venda, se você está com corretor ou não, presta atenção, tá bom? E quem quiser tirar mais dúvidas, como é que faz? Para qualquer dúvida, a sociedade esteja à disposição. Nosso Conselho Cresce do Piauí, localiza a sua sede aqui na Rua Mato Grosso, próximo ao Jornal Dia, aqui no centro. E lá a gente tem os fiscais, tem um centro administrativo, tem a CEMAC, né, que é a nossa Câmara de Mediação e Conciliação. Somos um dos poucos conselhos que tem uma Câmara de Mediação e Conciliação registrada por um Tribunal de Justiça. A nossa Câmara de Mediação, que chama CEMAC, ela pode receber as demandas judiciais e ali fazer um acordo e ser homologado judicialmente. Então a gente está à disposição da sociedade nesse sentido também. Muito obrigada, tá, Pedro?